separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Mas eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Graça e paz, amados. Vamos refletir um pouco hoje sobre uma atitude que Jesus nos ensinou com a sua prática. Filipenses, capítulo 2, verso 6, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento de que o apóstolo Paulo fala é a humildade. Jesus foi extremamente humilde, deu exemplo de humildade e nos ensinou que a humildade é um valor e não é uma coisa para nos desmerecer, desvalorizar, mas pelo contrário, que nos dá grande honra. Aquele que é humilde diante de Deus, o próprio Deus o exalta, mas aquele que é orgulhoso, Deus o humilha. Então devemos aprender com Jesus a ser humilde da maneira como ele foi. Vejam, a Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, por pretensão ser igual a Deus, mas humilhou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Jesus deixou a posição de Deus, a posição de homem, para ser nosso Salvador, porque ele foi humilde para isso. Quando ele estava na terra, ele teve muitas atitudes de humildade. Por exemplo, ele esperou até chegar o tempo certo de começar seu ministério. Poderia ter começado antes, porque com 12 anos as pessoas já ficavam impressionadas com ele. Quando ele era jovem, não fez grandes coisas, não aparece em lugar nenhum. Humildemente esperou o tempo certo do seu ministério. Muitos jovens não conseguiriam esperar tanto tempo, sabendo que tinham o poder de Deus à sua disposição, fariam algumas proezas, algumas coisas extravagantes para chamar a atenção para si. Mas Jesus não, ele sabia que haveria um tempo certo de Deus para isso. Ele esperou pacientemente. Quando ele estava com seus discípulos, um dia ele chegou numa casa para uma refeição e naquela casa faltou o servo que ficava à porta lavando os pés das pessoas. Era comum naquele tempo ter um servo à porta porque as pessoas chegavam com os pés empoeirados e eles precisavam se sentar numa mesa baixinha e os pés ficavam perto uns dos outros. Por isso havia sempre um servo encarregado de lavar os pés e enxugar os pés de quem chegava. Naquele dia, faltou esse servo, não tinha ninguém fazendo isso. Jesus pegou a toalha, a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Eles ficaram impressionados com ele. Que isso, Senhor? Ele disse, assim como eu fiz com vocês, vocês devem fazer também com os outros. Há uma necessidade, há uma carência, alguém precisa fazer alguma coisa? Que faça você, então, isso que precisa ser feito. Jesus está lavando os pés dos discípulos porque era uma necessidade naquele momento. Quando ele foi cobrado, quando o pessoal cobrou o imposto do templo, ele não se recusou em pagar o imposto. Mandou lá que o discípulo pegasse um peixe e naquele peixe tinha uma moeda na boca, aquela moeda pagou o imposto. Ele podia muito bem dizer, quem sou eu para pagar imposto? Vocês precisam cobrar, mas simplesmente pagou o imposto, porque era um direito do templo.
Jesus nunca se recusou a atender as pessoas. Ele foi humilde em abraçar crianças. Num tempo em que os homens, os grandes homens, eram altivos, orgulhosos, não dava atenção para mulheres e crianças, Jesus parou o que estava fazendo, parou até a sua pregação para dar atenção às crianças. Abraçou as crianças e as abençoou. Isso foi um gesto de extrema humildade diante daquelas pessoas. Não era arrogante, não era presunçoso, mas ele era humilde a ponto de fazer aquilo que as pessoas não esperavam que um grande mestre fizesse. A Bíblia nos fala muito de pessoas humildes assim, várias pessoas humildes. A humildade é um valor que faz a gente ser mais digno diante de Deus. Por isso que Paulo escreveu assim, nós devemos andar humildemente diante de Deus. A humildade nos faz ser grande diante de Deus, ainda que não pareça ser grande diante dos homens. Os homens não dão valor à humildade, consideram como fraqueza. Mas a Bíblia nos fala que aquele que é altivo, orgulhoso, Deus o despreza. Deus não presta atenção na oração do altivo, do orgulhoso, mas Deus dá atenção aos pequenos e aos humildes. A palavra de Deus diz que a humildade precede a honra. A humildade precede a honra, assim como a vaidade precede a queda. Mas como nós queremos ter glória, queremos ter honra, se o próprio Senhor Jesus foi humilhado pelos homens? Como um crente pode querer nesse mundo pedir que o Senhor me dê honra, se o Senhor dos Senhores, quando esteve na terra, foi humilhado, foi pregado numa cruz? Nós não devemos ter arrogância e vaidade de achar que somos bons, melhores do que os outros. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que cada um considere os outros como superiores a si mesmo. Sejamos humildes diante de Deus, porque Deus vai dar valor à nossa atitude. É na humildade que nós vamos clamar ao Senhor na oração, sabendo que nós não merecemos nada. Que ser humilde é reconhecer que nada merecemos, que nada temos por merecer por nós mesmos. Ser humilde também é reconhecer o nosso valor. Nós não somos também desprezíveis a esse ponto. O Senhor conhece a nossa limitação e os nossos valores. Vamos ser humildes diante de Deus para que Deus nos oriente, que nós não sabemos viver essa vida com sabedoria. Se o Espírito Santo não nos guiar, não nos conduzir, nós cometeremos muitos erros. Humildemente, pedir ao Senhor, nos ensine a viver, nos conduza no teu caminho. O próprio Moisés orou assim. Lá no Salmo 90 diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ele não tinha a presunção de se achar sábio, mas que o Senhor Deus lhe ensinasse a ser sábio. Quando Salomão foi ungido para ser rei, Deus disse a ele, escolha o que você quiser, eu vou lhe dar. E Salomão disse a Deus sabedoria. E Deus falou, você foi humilde de pedir sabedoria. Podia pedir glória, e honra e poder, mas você pediu sabedoria. Eu vou lhe dar tudo mais com isso. A humildade de Salomão o fez ser grande. E você, meu irmão, a cada dia tenha a humildade diante de Deus de depender do Senhor. E nada de orgulho, de vaidade tome conta do seu coração. Mas humildemente se submeta a Deus e dizer, eu sou servo, servo do Senhor. Não sou senhor de ninguém, não sou grande coisa, mas eu sou servo do Senhor Jesus. Só quem é humilde se considera como servo do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento? Quero orar pela sua vida. E você a cada dia experimente a graça de ser humilde diante do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, ensina-nos o valor da humildade. A cada dia, longe de nós a vaidade, a arrogância e a prepotência. Que nós reconheçamos a cada dia que dependemos do Senhor, precisamos do Senhor, e que o Senhor é que é a nossa força. Então nós humildemente dependemos da Tua misericórdia para conosco. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Receba aí o nosso abraço. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação.